Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés aos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira da Semana Santa, o Evangelho que se repete a cada ano é o mesmo que a liturgia nos apresentou ano passado e nos anos anteriores todos. Mostra-nos a consciência de Jesus Cristo acerca de algumas verdades imprescindíveis a todos nós, seres humanos. E que verdades são essas? Para as quais Jesus Cristo tem plena convicção, plena consciência. A primeira é a consciência da morte, da sua morte, da morte de todo ser vivente. O texto começa dizendo: sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus sabia que chegou o seu momento. Lembro-me de São Bento. São Bento, ele criou muitas regras, dezenas de regras para os seus monges, aqueles que pleiteavam ingressar nos monastérios na Idade Média. E dentre essas regras tinha uma que falava assim: tenha sempre a morte diante dos seus olhos. Era uma regra imprescindível aos candidatos ao mosteiro. Ter a morte diante da nossa visão. Isso não é para assustar a gente, não. Isso não é para nos deprimir. Isso não é para nos meter medo de forma alguma. É para que nós, com a consciência maior da nossa provisoriedade, sabendo que a vida é muito curta, que os dias que temos por aqui passam com uma brevidade sem igual, nós possamos fazer melhores escolhas. Possamos investir mais nas opções que nós tomamos, para não perdermos tempo com bobagem, com aquilo que não significa absolutamente nada, não constrói, não junta, mas simplesmente espalha, distrai, simplesmente esfacela. E às vezes a gente corre esse risco sério na vida, porque há muitas pessoas nesse mundo que vivem como se não fossem morrer nunca. Mas, infelizmente, em contrapartida, morrem como se nunca tivessem vivido um só dia.
desperdiçaram, passaram em brancas nuvens pela vida. Aliás, o ser humano é o único ser vivo que sabe que vai morrer. Ele tem consciência da sua finitude. Nenhum outro ser vivo sabe disso. Ele pode ter instintivamente um presságio, uma antecipação, um sinal de que ele está correndo perigo. Além disso, de forma alguma. O ser humano não. Todos nós sabemos que vamos morrer. Eu estou falando disso aqui agora, o gatinho da gente em casa, o cachorrinho, estão todos felizes da vida, esperando pelos seus donos. Mas nós já estamos com a pulga atrás da orelha, porque temos a consciência de que temos um fim, e o fim pode ser muito breve. Aliás, mesmo que seja daqui a 30 ou 40 anos, o que são 30 ou 40 anos? É um pulo. Então a vida, por mais estendida que ela possa ser, ao longo dos anos, dando-nos uma idade relativamente confortável e ampla, ela é sempre curta, é sempre muito, muito breve. Ter consciência de que nós vamos morrer, de que esse tempo está todos os dias mais próximo de acontecer, é muito importante para a gente. Eu acho que é a diferença que faz a diferença quando a gente vai pontuar o que vai fazer no dia a dia da gente. Então, essa consciência não é por acaso, ela nos foi dada com uma certa razão. É para a gente poder aproveitar melhor a vida, adquirindo, quem sabe, aquilo que os místicos atuais chamam de um certo senso de urgência, que a gente perdeu essa urgência. A gente vive assim, empurrando a vida com a barriga, e se não deu hoje, amanhã vai dar, na próxima semana eu faço, vou deixar isso para o próximo mês, quem sabe no próximo ano. A gente vai vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo na mão da gente, e não tem. E a ampulheta está cada vez mais jogando terra para baixo, e a terra de cima, que é aquela que a gente precisa, está ficando escassa. E é preciso aproveitar cada momento da vida, fazer aquilo que a vida quer que nós façamos, não deixar de fazer. Aliás, muita gente não pode fazer quando quer, porque infelizmente quando quis, não pôde. Muita gente não pode fazer quando quer, porque quando quis, não pôde. Então é importante que a gente possa reorganizar a vida da gente. E se a gente pode fazer agora, que a gente faça agora. Eu e vocês podemos fazer agora muita coisa. Então façamos aquilo que podemos fazer, enquanto nós temos essa possibilidade em nossas mãos. A segunda consciência para a qual o Evangelho nos aponta é a consciência da missão cumprida. O texto diz assim: Ele que amava os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não economizemos na nossa manifestação de amor e de afeto para com as pessoas, as de perto e as de longe, cada uma dentro da sua devida proporção, naturalmente. Mas devemos ser afetuosos e amorosos com todas as pessoas, enquanto as pessoas existem para nós e enquanto nós existimos para elas. Enquanto houver convivência, vida em comum, porque a gente também fica empurrando e daqui a pouco a gente quer conviver e já não pode mais. Elas não existem ou nós não existimos. Aproveitemos esse período. É muito bom a gente chegar no final da vida, e o final da vida pode ser a qualquer momento, nós sabemos, e olhar para trás e gostar daquilo que a gente construiu. Talvez seja a maior recompensa que uma pessoa tenha na sua vida. E pode ser, ao contrário, a maior desgraça que um ser humano é chamado a viver. É olhar para trás, saber que ele não tem muito tempo para frente, e não pode dar marcha ré, e ele não gosta nadinha do que ele vê atrás, dos seus rastros, do que ele deixou, das suas pisadas, do que ele construiu. É realmente uma das piores maldições que podem abater-se contra nós. Olhemos para trás e gostemos daquilo que nós fizemos. E se você chegou a essa altura da sua vida, com a idade que você tem, e é capaz de olhar para trás e não gostar de nada, ou gostar de pouca coisa, aproveite o tempo que tem para fazer um fim diferente, construir algo diferente, fazer um novo rastro
uma nova pisada, construir, enveredar por um novo caminho. E quem sabe, daqui a mais alguns dias, mais alguns anos, olhar para trás e dizer: desse caminho eu gostei. Porque nós sempre nos lembramos daquilo que é mais recente. Façamos a nossa caminhada recente, para que ela possa estar mais presente em nossa memória e ajudar-nos com certo conforto quando chegarmos próximos ao desenlace final. Trata-se aqui da gente ser capaz de perseverar naquilo que é bom até o fim. Como dizia o poeta, no final tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou no final. Então apostemos que vai ser assim. E eu gosto muito daquela ideia de que muita gente começa as coisas dizendo de forma muito pessimista: bom, eu vou tentar. O padre falou lá, o doutor falou, o professor falou, meu amigo falou, eu vou tentar. Eu vou ver se vai dar certo. Essa ideia de que eu vou tentar para ver se vai dar certo, na primeira frustração a gente deixa de tentar e não dá seguimento. Quando não dá certo a gente para, aí diz: está vendo? Eu tentei, mas não foi possível, não deu certo. Eles estavam errados, eu é que estava certo, não deveria ter começado isso. A ideia é exatamente outra. Não devemos fazer para ver se vai dar certo, devemos fazer até dar certo, e haverá de dar certo. Fez uma vez, não deu, a segunda não deu, a terceira também não, mas na quarta é capaz de dar. Lembrem-se, dentre outras coisas, daquela parábola do semeador. Jesus dizia: o semeador saiu para semear. Uma porção da semente caiu no terreno que era pedregoso, não deu certo, não frutificou nenhum. Outra cheia de espinhos, outros passarinhos comeram. Mas na quarta porção a coisa funcionou. E funcionou tão bem que para uma só semente houve 100 novas outras. Os frutos foram abundantes, extraordinariamente abundantes. Então vamos fazer até dar certo, e haverá de dar. A terceira consciência é a consciência das dificuldades na relação com as pessoas. Isso para nós é uma coisa muito tangível, é coisa muito nossa e próxima de todos nós, porque às vezes a gente cultiva algumas ilusões na relação com as pessoas, e é bom a gente não tê-las de maneira alguma. Saber que nem tudo são flores quando se trata de relacionamento, e muitas vezes, infelizmente, o inimigo maior mora conosco. Não é uma pessoa estranha, está lá na rua, lá na outra cidade, com quem a gente teve uma desavença, quem sabe alguns anos atrás, por alguma razão qualquer. Não, às vezes é um dos nossos, às vezes mora na nossa própria casa, às vezes é um familiar nosso, um ente querido, pessoas em quem nós confiamos durante muito tempo, de quem gostamos, até mesmo a quem nós amamos. Então trata-se aqui de nós não alimentarmos ilusões quanto às pessoas, não apostarmos todas as nossas fichas nas pessoas como se elas fossem as fontes pioneiras e às vezes únicas da nossa felicidade, do nosso bem-estar, do nosso crescimento, ou coisa que o valha. Também não desconhecer o valor das pessoas, esse é o outro lado da moeda, achando que elas não valem nada e não confiar absolutamente nelas. Evitemos o apego de um lado e a aversão de outro lado, mas tenhamos o cuidado criterioso de olhar como de fato elas são, com certa isenção, sem nos misturar tanto, sem criar tanta identificação entre nós, os nossos sonhos ideais e as pessoas com quem nós convivemos, porque elas também têm os seus sonhos e os seus ideais que nem sempre se conjuminam com os nossos, são compatíveis, combinam, estão alinhados aos nossos. Os delas são delas e os nossos são os nossos. Ter essa diferenciação é muito importante. Nem unir e nem separar, mas sempre diferenciar. O que é diferente, não é igual. Então eu sou diferente de todas as pessoas, inclusive nos sonhos que tenho. E as pessoas todas com quem convivo são diferentes de mim, inclusive nos sonhos que elas trazem consigo. Esse então, talvez seja o dado mais importante para nós do Evangelho de hoje, para que nós não tenhamos
ilusões e não quebremos as nossas expectativas, frustrando-nos à toa. Eu dizia ontem que as nossas frustrações, em geral, elas são diretamente proporcionais às nossas expectativas. Quanto mais a gente nutre expectativa em relação a uma coisa, a uma pessoa, mais a tendência é a gente se frustrar quando não dá certo. A decepção é muito grande. Com decepção a gente aguenta, a segunda talvez também. Da terceira em diante, decepção por cima de decepção, a gente não vai suportando mais. A vida fica muito pesada e a gente vai se acabrunhando, vai se retirando e vai se deprimindo, perdendo o elan, perdendo a energia, perdendo a motivação para viver, perdendo a alegria da própria vida. Então é bom que, para evitar decepções, a gente não tenha tantas expectativas acerca de nada, nem de ninguém. Mudemos as nossas relações quando elas exigirem de nós uma mudança. Enxuguemos as nossas relações. Saibamos com quem é que nós estamos caminhando na vida. Porque às vezes a gente pode escolher estar com esse, com aquele e não com aquele outro. Por que alguém que o tempo inteiro está me atrapalhando, eu vou querer continuar com essa pessoa? Por que tem gente aqui que me ajuda, me alavanca, me joga para frente, me anima, e eu deixei de lado para continuar por 12, 15, 20, 50, a vida inteira com quem está me botando para baixo o tempo inteiro? A vontade de Deus não é essa, mas às vezes a gente não consegue sair de algum amaranhado afetuoso e afetivo que a gente construiu. Essas dependências emocionais são terríveis, ou nós as quebramos no tempo certo, ou teremos dificuldades de crescer, de nos realizar, e a vida é umazinha só. Se a gente não souber viver e não escolher com quem viver, a gente pode jogar fora essa única oportunidade de uma vida boa, no sentido de uma vida grande, uma vida aberta para aquilo que Deus nos oferece a todos nós, indistintamente. Às vezes muita gente não faz as mudanças numa relação aqui que está prejudicando, noutra acolá que está atrapalhando, porque diz assim: não, eu tenho medo de ficar só. Já ouviram isso, já? Às vezes a gente fica com uma pessoa que não serve para nada na relação com a gente, nos adoece, nos faz sofrer o tempo inteiro, nos põe para baixo, nos pisa, desdenha de nós. Mas aí, não, eu tenho medo de ficar só, tenho muito medo de terminar só. E quem foi que disse que você está acompanhado? Você já está só, faz tempo que está só, e com uma diferença terrível contra você, é que você estando mal acompanhado, você está só e nem pode ter alguém do seu lado, porque já está acompanhado. Quando você está só de verdade, você tem possibilidade de ter outra pessoa do seu lado, que você pode abraçar e ajudar. Não tenha medo de ser aquilo que você já é sozinho, já está sozinho. Muita gente também, às vezes, do outro lado, tem, do ponto de vista do crescimento econômico, não se aventura em nada que lhe dê algum risco, não tem medo de ficar pobre, terminar pobre. E a gente pergunta: o que é que você tem de riqueza? Nada. Então você já é pobre. Não tenha medo de ser o que você já é. Se aventure, se arrisque, faça alguma coisa por você, senão a sua vida vai ser essa mesma. É mais do mesmo todos os dias, o tempo inteiro. E é preciso que a gente não se repita, porque a coisa pior do mundo é a gente se repetir, ano após ano, década após década. É um absurdo a repetição da vida. Todo dia a vida se apresenta com novidade diante da gente, e a gente está se repetindo, a gente não consegue sair dali, está derrapando na mesma lama, no mesmo massapê. É mais ou menos como alguém que pega a família, bota dentro do carro e vão fazer uma viagem, enche o tanque do carro, bota as malas dentro, com tudo que for necessário, aí sai aqui do crato e se manda. Aí depois de um dia andando de carro, viajando a toda velocidade, aí eles voltam, aí chegaram no crato. Nós estamos aqui de novo. Pois é isso que a gente faz na vida. A gente roda e está no mesmo lugar. Depois está no lugar de novo, está no lugar de novo. Aí morre sem sair desse rodopio.
Não faz nada além daquilo que sempre fez. Não conhece nada além daquilo que sempre conheceu. Não experimenta nada de novo além daquilo que já foi experimentado. Não conhece nenhuma relação diferente, nenhum afeto diferente, nenhuma experiência de amor diferente, de companheirismo, de amizade profunda, porque sempre fez as mesmas coisas com as mesmas pessoas o tempo inteiro, independentemente de qualquer resultado. Quem se reduz a isso está negando o próprio Deus, porque Deus é amplidão, Deus é plural, Deus é diversidade, e a gente só toca a Deus quando a gente também se permite ser plural, diversidade e ampliar-se. Senão nós nos amesqueamos, nos apequenamos e ficamos mais distante que alguém pode ficar do seu Criador. E essa consciência aqui é muito importante. Depois, a consciência de que Deus está conosco. O Evangelho diz: sabendo que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade, quem nos autoriza para ser grandes é o próprio Deus. Para fazer o que a gente tem que ser feito é o próprio Deus. Nós não precisamos da autoridade, da concessão, da permissão, a rigor de ninguém. Inclusive na igreja, vocês que são leigos, não precisam da permissão do padre, nem do bispo. Assim como nós nos achamos já no direito de fazer coisas dentro da nossa função, vocês, como membros vivos do povo de Deus, células importantes dessa mesma igreja e comunidade fiel, têm o direito de receber um mandado que foi assinado pelo próprio Deus. Quando cada pessoa se batiza, ela tem já essa capacidade de influir. E é preciso pegar na mão dela essa responsabilidade, essa missão, essa tarefa. São Francisco de Assis, o homem mais influente do século, do milênio passado, primeiro milênio, ele não foi padre, nem irmão leigo, nem diácono, ele não se ordenou de forma alguma. Entretanto, não deixou de fazer o que ele, como filho de Deus, achava que tinha que fazer, a ponto de chegar junto ao Papa e reclamar de algumas coisas ao Papa. Mas quem era aquele rapaz para reclamar do Papa, o chefe maior da igreja? Quem é você para reclamar da autoridade? Você é um filho de Deus, você é um batizado. Deus lhe ungiu, lhe consagrou e lhe enviou, assim como ungiu a mim, me consagrou e me enviou para missões diferentes, tarefas diferentes, porém nenhuma delas maior ou melhor do que as outras. Essa consciência de que Deus é quem está na nossa origem, nosso destino, é muito importante. Depois, a consciência da ação, e aqui é a última consciência, do serviço aos outros. O texto diz: Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha, depois colocou água numa bacia e lavou os pés dos discípulos. Toda a consciência teórica termina numa atitude prática. Tudo aquilo que a gente reza, que a gente conhece, que a gente lê, que a gente estuda, que a gente celebra, se não culminar numa prática de vida concreta, não valeu a pena fazer o percurso. Lembrem-se que Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa, ela dizia assim: o fruto do silêncio é a oração, o fruto da oração é a fé, o fruto da fé é o amor. Tudo bonitinho até aí. E o fruto do amor é a solidariedade, é arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecerem. Santa Teresa d'Ávila era uma mística, dizem coisas impressionantes dela, uma mulher que tinha dons paranormais, e diz que ela levitava. Dentre esses dons, um deles era da levitação. Ela estava rezando sozinha, daqui a pouco as irmãs entravam e ela estava assim à alta do chão, deitada à alta do chão. E as irmãs se prostravam, ficavam ali, adorando aquele momento e tal. Às vezes passava horas assim, levantada do chão, e as irmãs todinhas deixavam de lavar, de cozinhar, de tudo, só para contemplar a Madre Teresa. Daqui a pouco dizem que Madre Teresa acordava, olhava para eles, depois do êxtase, a lavanderia, a cozinha, todo mundo trabalhar. Já estou muito tempo aqui sem fazer nada. Depois da oração, depois da expressão da fé, depois da adoração, depois dos propósitos, das promessas, é hora de arregaçar as mangas e fazer a vida funcionar.
E se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Somos nós os protagonistas da vida. Fiquemos então com essas 5 dimensões da consciência maior de Jesus Cristo expressa nesse dia de hoje, e que elas nos ajudem a ganharmos também consciência acerca do importante para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.